tema da mensagem é a importância da santificação. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só esse versículo já deveria chamar nossa atenção profundamente a respeito desse assunto. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados que você é. Amém? Como filho amado que você é, seja imitador de Deus. Porque a minha proposta e a tua é agradar a Deus. Amém ou não amém? Porque esse relacionamento, ele lá na cruz, ele proporcionou isso. Porque ele provou para nós quem nós somos, quem ele é para nós. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como em oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, aí ele fala para viver em amor. Então, se eu tenho amor por Deus, olha só que o ato contínuo da mensagem, se eu estou em amor por Deus, ele começa a falar algumas coisas sobre santidade. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. E não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fique sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza, a idolatria, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas, que prova para você desobediência. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. Fala amém. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso, o que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem aprender qual é a vontade do Senhor. E ele termina o verso 18 dizendo: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos de espírito. Não se embriaguem com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do espírito. Então, o grande desejo de Deus é você se encher do espírito. E o grande desejo do inimigo é você se encher de pecado. Porque o pecado atrapalha o encher do espírito. Porque não há uma manifestação de Deus clara no nosso interior quando... Obrigado, meu filho. Quando o posicionamento é de pecado. Porque Cristo levou sobre ele a nossa condição de pecador. Nos colocou num outro posicionamento de santidade, santificação. Então a visão que Deus quer de mim, de você, é de santidade. E não de pessoa conformada com o pecado. Não, eu pequei, Deus entende. Isso é engano, querido. Eu estou em pecado, mas Deus entende. Mas eu estou indo na igreja. Isso é engano. Isso é engano da maneira de pensar. Vai ficar aí amanhã, Jesus volta e você fica aí, querido. E eu tenho que abrir os teus olhos, ainda mais que a cada dia se aproxima mais os sinais daquilo que está escrito. Então é importante nós termos essa consciência, querido, da proposta que Deus tem para a nossa vida.
Porque andando com Deus sou transformado, e as coisas que faziam parte da minha vida não fazem mais. Andando com Deus sou transformado. Porque essa é a proposta, que o apóstolo está dizendo, como filhos amados, filhos obedientes. Que eu estou andando com Deus, então tudo que Deus me pede agora eu preciso obedecer. Ah, mas eu não entendo por que Deus tem essa visão a respeito da... Querido, eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Eu não posso querer entender, eu tenho que obedecer. Tem coisas que você só vai entender quando chegar no céu. Agora, a questão é se você vai chegar lá porque tu obedece aqui na terra. Porque a gente tem uma jornada, querido, de combate. E esse combate é contra a nossa carne, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Porque tem gente que é valente, é guerreiro, mas não vence um sentimento. O sentimento derruba. E essa não é a jornada que Deus tem. Então, se eu estou andando com Deus, sou transformado e as coisas que faziam parte da minha vida não fazem mais, que fazia parte. Porque se não estou sendo transformado, só serei uma pessoa da igreja. Se eu não estou sendo transformado, eu sou uma pessoa que venho à igreja só. Estou sendo transformado. Pastor, mas vai mudar do dia para a noite? Não, querido, é um processo. Mas não tem nada da antiga criatura que saiu da tua vida? Ou talvez coisas simples que você já sabe. Porque tem pecado que a pessoa não sabe que é pecado, mas tem pecado que a pessoa sabe e comete. Como é que é isso? Porque é uma escolha todo dia. Eu falei isso aí atrás, que alguém vai precisar estar pronto na hora que Jesus voltar. Porque é uma escolha, uma decisão que eu tomo. Ah, mas eu não gosto dessas mensagens. Ah, querido, mas ela que traz crescimento. Porque eu quero encher essa igreja, amém ou não amém? Ah, mas a minha proposta é encher o céu. Eu já preguei 1 ano e meio sobre vida de santidade aqui. Quando o Espírito Santo estiver enchendo meu coração, eu vou falando. Porque um dos maiores enganos da igreja é se conformar com o pecado, querido. E o que mais o diabo tenta fazer é jogar o pecado aqui dentro, para que as pessoas vivam de maneira que desagrada a Deus. Olha o que o apóstolo falou: que vocês façam tudo para descobrir qual é a maneira de agradar a Deus. Qual é a maneira? Porque, querido, nós podemos perguntar a Deus, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então, se nós estamos fazendo coisa que desagrada a Deus, que nós não estamos agindo em fé. Oi, você está ouvindo ou não? Então, toda vez que você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você está dizendo que não tem fé, querido. Porque está escrito lá, aquele que se aproxima de Deus, necessário é crer que Ele existe e é que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu acredito que Deus existe. Se eu acredito que Deus existe, eu me comporto como alguém que acredita que Deus existe. Mesmo que seja como eu. Eu sou pastor hoje, mas desde pequeno que eu acredito que Deus existe. Só que lá na minha família, eles pregavam um Deus carrasco. Eu acreditava que Deus era um velhinho que estava na mão com um fuzil doido para me pegar. Mas eu tinha maior temor de Deus. Mas eu acreditava que Deus existia. E isso fez bem para mim. Porque, querido, nós servimos a Deus por medo ou por respeito. Você está ouvindo ou não? Ou você serve a Deus por medo ou você serve a Deus por respeito, querido. Tem muita gente aí fora que serve por medo. Deveria ser por respeito, por amor, e não por medo. Então, se eu não estou sendo transformado, eu sou somente uma pessoa que vou à igreja. Porque a maioria, tem muita gente aí que dessa forma. É uma pessoa que vai à igreja, porque a igreja não aproveita a oportunidade para trazer transformação. Passa a reunião toda rodando e não sei o quê, e a pessoa não tem conteúdo bíblico nenhum. Não é transformado. E o mundo se escandaliza com isso, porque na hora de olhar o caráter, a pessoa às vezes é até pior de quem não é da igreja. Mas por quê? Porque não foi treinado. Porque a igreja é lugar de treinamento, a igreja é lugar de... Qualquer um que sobe aqui, querido, da liderança, passou por um treinamento. Nós temos aqui escola de líderes, nós temos aqui escola de dons. Eles sobem aqui para pregar, mas eles passaram por um treinamento para chegar aqui e não falar bobagem, nem fazer bobagem. Porque a igreja é lugar de bobagem. Igreja é lugar de maturidade, igreja é lugar de maturidade. É isso aí, querido, que é a nossa jornada com Deus. Porque a essência da santidade já está em nós. Porque aquele que é santo vem morar em nós, amém ou não amém? Quando Moisés foi chamado lá naquele fogo
Deus falou: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu é santo. Então onde Deus está é santo. Então Deus veio morar em você, então você é santo. A essência da santidade já está em você, já existe. Eu não preciso estar procurando onde é, já está em nós. Amém? Porque o processo da santificação, a separação, não é para ser melhor do que os outros, ou para se separar dos outros. É uma separação para viver o propósito de Deus. Não é separar é separar para. Porque quando Deus chamou o povo de Israel, falou: Abraão, vem cá, separa aí da tua parentela que eu vou fazer de você um povo. Porque Deus queria fazer um povo dele. Porque está escrito lá: povo de propriedade exclusiva de Deus. Ezequiel diz: colocarei em vocês, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. O apóstolo Pedro disse que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Tito, capítulo de número 2, diz que ele virá para buscar um povo seu, santo, zeloso de boas obras. Porque Deus espera qualidades de santidade, de transformação na minha vida e na tua. Por que Deus não preparou e levou? Salvou, levou, salvou, levou, salvou, leva, salvou, leva. Levantou a mão, sobe, para não fazer besteira de novo. Porque nós estamos propensos. Mas na verdade que Deus preparou a igreja, o corpo de Cristo, para trazer maturidade para nós. Porque caminhando com Deus nós crescemos. Amém ou não amém? Moisés, quando encontrou com Deus, era covarde, falou que era gago, não queria fazer a obra, foi obrigado, segundo lá a Bíblia, a Deus quase matar ele. Deus ia matar ele. Eu falo: Deus queria matar Moisés, porque ele era fujão. Mas lá no capítulo 33, Moisés fala para Deus: se o Senhor não me mostrar minha face, sua face, também não vou. Moisés chegou à autoridade de dizer para Deus: Senhor, se o Senhor não vai com o povo, risca meu nome do livro da vida. Sabe o que é isso, querido? Deus falou: não, fica aí, Moisés, eu vou. Porque houve transformação. A jornada com Deus é essa, querido. O propósito de Deus é esse. O propósito de Deus, olha só, segura, hein? Vou mandar, hein? O propósito de Deus não é a minha maneira de viver. Se minha maneira de viver é aparecer na igreja no domingo, não estarei vivendo santificação, e sim religião. Fala ui, ninguém fala um ui. Se você, querido, colocou uma mentalidade, uma maneira de viver em aparecer na igreja domingo, você não está vivendo santificação, você está vivendo religião. Conjuntos de regras. Porque santificação tem amor por Cristo, tem prazer em estar presente. Quando eles eram salvos, querido, a multidão, está lá escrito em Atos capítulo 2, da multidão dos que creram. Eles partiam o pão de casa em casa, muitos sinais eram feitos pelos apóstolos por causa deles. Eles estavam de casa em casa, dividiam o tempo, estavam sempre no templo. Eu vou falar um negócio aqui, posso ou não? Tem gente que quase Jesus tem que ir na casa dele para ele vir para a igreja. Se Jesus não falar comigo, eu não venho. Meu Deus, irmão. E detalhe que eu nunca vi Jesus fazendo isso. As pessoas, a multidão ia atrás de Jesus aonde ele estava. E não tinha Uber, 99, não tinha ônibus, não tinha nada. As pessoas iam atrás de Jesus, andavam quilômetros a pé, bicicleta, cavalo, atrás de Jesus. O texto diz que Jesus ficou com pena da multidão, que ela já estava com ele há muito tempo, no deserto. E falou, aí um dos discípulos falou: a gente vai comprar pão para essa multidão toda onde? Jesus alimentou, falou: tenho pena da multidão. E ele lá no deserto, de manhã à noite com fome, atrás de Jesus. Que havia um coração faminto pela presença de Deus, sabia, querido? Vou te dar esse conselho, irmão. Não vive religião, não. Vim do culto, domingo à noite eu não vou para o culto, mas vou domingo de manhã. Para com isso, irmão. Você aprende. Terça-feira tem discipulado aí, vê se tu aparece. Para aprender a ser discípulo. A gente ensina aqui na terça a ser discípulo. Quinta-feira tem culto. Dá o nome que você quiser, se é libertação, não sei qual é o nome, a gente está aqui, quinta-feira. Agora, aparecer na igreja no domingo, quem faz isso é os primos, irmão. Esse dia, vou deixar isso para lá, não vou falar. Não vou falar não, que vai dar ruim isso aí.
Eu ia falar um negócio aqui, mas vou deixar para lá. Eu já sei que minha esposa vai brigar comigo. Seis motivos de o porquê Deus exige santificação. Vou começar a falar hoje, de 6 motivos. Vou começar a falar hoje e depois, quando eu acabar os 6 motivos, eu vou dar uma parada nessa série. Mas vou falar de 6 motivos porque Deus exige santificação. E o primeiro deles é esse aí, que Deus é santo. Deus é? Deus é? Por isso que Ele exige santificação. E Deus não tem parte nenhuma com o pecado, irmão. Nenhuma. Essa palavra santo é separado. Então há a divisão entre Deus e o pecado. Deus exige santificação porque Ele é santo. Eu coloquei aí, não tem como andar com Ele fora do processo de santificação. Então você pode escrever aí, para andar com Deus, tem que me comportar como santo também. Porque Ele fez isso por mim e por você. Ele deu essa capacidade de vencer o pecado, porque nós não tínhamos domínio sobre o pecado. Nós éramos escravos do pecado. Quantas pessoas tentam parar de fumar e já toda a força? Eu mesmo era uma pessoa. Eu já estava fumando 4 maços de cigarro por dia, querido. Eu já não aguentava mais fumar. Só que Cristo me libertou. 40 dias depois eu larguei 4 maços de cigarro por dia. Agora eu largaria isso quando? Nunca. Porque eu era escravo, já era escravo. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então você nunca deixaria de fumar, nunca deixaria de beber, nunca deixaria, se não fosse por Ele. Porque Ele é santo, Ele fez isso para se relacionar contigo. Porque não haveria santificação, esse relacionamento não seria pleno, se Ele não fizesse isso. Te libertasse da escravidão que o pecado tem. Que não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu penso. Que vem da mentalidade. Que aí eu vou viver fora. Porque a proposta do diabo é a humanidade viver fora do padrão de Deus de viver. Porque uma pessoa, quando ela começa a se desviar, quando ela para de andar no padrão que Deus pediu a ela, ela fica fraca, não vem à igreja, e a influência do diabo começa a ser maior do que a palavra de Deus na vida dela. Que o combate é de mentalidade. Eu vou fazer uma série aqui só sobre mentalidade. Todo ano eu faço. Só falando sobre isso. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Romanos capítulo 12, Hebreus capítulo 12. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Fala comigo, sem santificação não tem como. Só vai ver no último dia, no julgamento lá, que o Senhor vai falar: fulano, oi, chega aí. Vai apresentar a lista lá para você. E não era para acontecer isso. Porque muito mais do que ver com os olhos, é a sempre sensibilidade das pessoas em encontrar Deus em nós. Porque o maior posicionamento de santificação é as pessoas encontrarem Deus em nós. Porque eu não posso, as pessoas, sou de Deus só porque eu venho à igreja. Pelo contrário, tem um monte de mau testemunho que a pessoa fala: mas fulano não é da igreja? Fulano não é crente? Que as pessoas sabem que a gente é da igreja, mas não encontra Deus em nós. É estranho isso, né, John? A pessoa, pô, mas fulano não é da igreja? Mas peraí, está encontrando Deus em nós? Tem que haver essa diferença. Porque a ação do Espírito Santo, ela começa dentro de nós. E essa jornada é uma palavra liberada, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, gentileza, maneira de falar, comportamento de quem está sendo transformado. Eu vejo gente aí, por qualquer briga que dá aí, casal, vou falar. Posso falar? Casal de crente, qualquer briga já sai falando para o outro que vai separar. Ué, não é até que a morte o separe? Deus mandou você casar? Ele pediu que você casasse, que isso aí é o certo a ser feito. O separar. Bagunça?
Um montão rindo aí, né? Ih, não é negócio de casais hoje não, né? Mas é isso mesmo, querido. Porque a influência do diabo é destruir as famílias. E a influência de Deus é construir. Então, se o diabo faz alguma coisa contrária do que Deus está fazendo, ele vai ficar rindo de você. Você está me ouvindo ou não? 1 Pedro capítulo 1, já lembra esse verso aqui, mas eu quero ler contigo novamente. Primeiro Pedro 1, 13. Amém ou não amém? Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Tem filho obediente aí? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Antigamente, quando ainda estavam na ignorância. Ou a palavra trevas. Eles não traduziram como o original, porque no original está escrito trevas, porque a palavra ignorância e trevas no original é a mesma palavra. No hebraico, essa palavra aqui é trevas. Um vivia na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou, sejam santos vocês também. Em tudo que fizeram. Por que tem alguns que falam que Deus entende? Ele está falando em tudo. Por que as pessoas falam, Deus entende? Porque está escrito. Aí Paulo pega um texto, Pedro pega um texto lá do Velho Testamento de Levítico, que está escrito lá, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, essa questão de santidade não é novidade nenhuma na Bíblia. Que no Velho Testamento, no Novo Testamento, que alguns falam da velha aliança e da nova aliança. Porque tem um montão de gente achando que a nova aliança pode pecar à vontade. Esses dias eu estava falando alguma coisa para alguém e uma pessoa que... Deixa eu ver qual é a palavra que eu uso aqui para não ofender ninguém. Não vou falar não. Mas uma pessoa que não andava de acordo, segundo o padrão bíblico, falou, o pastor está na velha aliança, porque ela é de uma igreja aí contemporânea, que prega que a nova aliança, todo mundo, Deus aceita todo mundo. É a mentalidade, é o engano. E essa não é a jornada de Deus, sabe, querido? Porque sem santificação, isso aí, é a nossa jornada. Ninguém verá a Deus. Então, quando recebemos a Jesus, descobrimos que vivíamos da maneira errada. Vou fazer essa pergunta, que não me responde não. Você já descobriu que tu vivia da maneira errada? Que a maneira que tu vivia era estranha, a aliança que Deus tem com a humanidade? Que é uma questão de influência. Porque você pode estar vivendo, cada um tem seu motivo, querido. Ninguém está aqui para julgar você. Mas você precisa ter essa consciência, se você está fazendo o certo ou o errado. O pastor não vai falar nada? Irmão, o pastor fala de púlpito. Eu não tomo conta da vida de ninguém, nem fico no Facebook, só quando ofende diretamente a integridade do ministério, eu falo alguma coisa. Agora, fora isso, você faz o que você quiser. Só que você vai estar mostrando quem é o nível de influência, porque aquilo que como você se expressa, diz quem você é. Fico vendo gente mandando piada aí na internet, maior infantilidade. Quer falar alguma coisa com alguém? Chega para a pessoa e fala,
Eu não posso continuar cometendo o mesmo erro. Então, a luz do Evangelho iluminou as trevas que havia em nós. Havia trevas na nossa vida, sabia, querido? Se nós não enxergávamos o que estava errado. No livro de Mateus capítulo 4, verso 20, Jesus disse assim: um povo que estava em trevas nasceu-lhe uma grande luz. E o que andava no vale da sombra da morte resplandeceu a luz do Senhor. Então, havia trevas na nossa vida. Nós nos comportávamos em trevas. Nós vivíamos em trevas. Nós agíamos em trevas. Tudo a partir das trevas. Porque isso aí é tão sério que em Mateus capítulo 4 está escrito que o pilantra tentou induzir Jesus a andar em trevas. Ele falou: não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque ele tinha feito o povo de Israel pecar lá no Éden, e levou o patriarca e a matriarca a pecar por sugestões dele. Porque tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que avaliar quem está sugestionando a minha vida para fazer isso. Da onde veio essa sugestão? Porque tem muita gente, infelizmente, querido, o diabo tem acesso à tua mente. Desculpa falar isso para você. Se aceite isso ou não. Tem muitas atitudes nossas que é sugestão do diabo. E se eu não tenho a verdade viva no meu coração, eu vou seguir a instrução que o inimigo vai dar para mim, querido. Eu vou me comportar como o inimigo gostaria. Porque a proposta dele foi e sempre será nos afastar da presença de Deus. E ele começa com sugestões, porque, querido, toda ação do inimigo é para negociar a nossa vida com Deus. Porque Moisés ia lá para o faraó falar: assim diz o Senhor. Quem estava falando? Moisés estava falando que assim diz. Então era uma ordem do Senhor. Aí o faraó começou a querer negociar: não, faz isso, faz só você, os velhos, as crianças ficam. Moisés falou: nenhuma unha ficará. Porque Moisés não ia negociar o relacionamento dele com Deus por causa de sugestão do faraó. E a gente tem que ver isso, querido. Se o faraó não está trazendo sugestões, nós estamos abraçando essa sugestão. Porque o Evangelho iluminou as trevas que havia em nós. Então, as cartas têm um padrão para a nova criatura viver. Por isso que o apóstolo Paulo, abre um verso que o Espírito Santo me lembrou agora. Filipenses capítulo 4. O Espírito Santo me lembrou de um verso aqui agora, quero ler contigo. Animado, hein? Oh, glória! Mensagem maravilhosa. Final eu vou rodar. Olha aqui que o apóstolo Paulo em Filipenses 4:9. Obrigado. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O que você ouviu, recebeu, viu, não tem para onde fugir. Fala para o teu irmão, não tem para onde fugir. As cartas, o que você viu, recebeu, coloque em prática, o Deus da paz será contigo. Pastor, ele vai ser comigo só porque eu sou da igreja. Querido, desculpa. Fosse assim, era mole, a gente vinha para cá, só cantava. Vamos só cantar, não vamos ter palavra não, porque a carne não gosta de verdade. Ninguém gosta de ouvir verdade. Eu estou passando um tempo aí para cumprir o propósito de Deus nesse lugar, porque ninguém gosta de ouvir verdade. As pessoas gostam de ser consoladas só. Alisadas. Não, uma palavra de vitória. Deus vai te dar vitória, meu irmão, vai te dar vitória. Vai te dar vitória, a culpa depois é de Deus. Porque se eu não tenho um posicionamento para receber de Deus. E Paulo disse: tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi nele, tudo que eu recebi, faça, e o Deus da paz será com você. Então tem uma jornada de relacionamento com a Bíblia, que eu falei aqui domingo: lê a Bíblia de manhã, lê de noite. Lê de manhã, lê de noite. Lê a Bíblia de manhã e de noite. Pastor, vou só ler a Bíblia agora? Se desse para você, era bom. Vai aprender, porque Deus falou para Josué: medita no livro da lei, dia aí, e será bem sucedido em tudo que fizer.
Então o sucesso da minha vida e da tua é esse relacionamento com a Bíblia, que me coloca em um outro padrão de viver. Agora eu não posso ler ali que está escrito e fazer o que eu quero, querido. Eu penso. Porque se fosse para fazer o que quiséssemos, não teríamos esse lugar de tratamento, ou esse aqui ou outro. Então a Bíblia, ela tem, as cartas principalmente, falei aqui, tem um padrão para a nova criatura viver. Eu leio todos os livros da Bíblia, mas o que eu mais leio são as cartas, de Romanos em diante. O que eu mais leio é as cartas, porque está escrito que o Deus da paz será comigo. Porque o mundo tem uma maneira destrutiva de pensar, por isso ele age para a destruição. A maneira do mundo pensar é destrutiva, ele se destrói. A ação do mundo leva à destruição. Por quê? Porque o pensamento do mundo é de destruição. Vou te falar isso. A tua carne, ela não quer que você faça o que é certo. Então, existe combate para você não fazer a escolha certa. Mas quem faz tem resultados do céu. Porque tu vai ter um monte de influência aí, de sugestões para você fazer a escolha errada, querido. E muitas vezes de crente, tá? Eu falei aqui no discipulado terça-feira que Neemias orou a Deus, ó, Senhor, toma aquela profetisa fulano de tal, e o outro profeta querendo que ele entrasse no templo para pecar contra Deus, porque só podia entrar no templo era o sacerdote, ele não podia. E alguém lá, um crente, querendo levar, irmão, ovelha, cuidado com o crente que leva você a quebrar princípios. Porque tem um texto na Bíblia que Deus mandou um profeta profetizar contra o altar lá, e falou, ó, não volta pelo mesmo caminho não, nem come nada naquela cidade. Aí ele foi lá, fez tudo direitinho, profetizou contra a cidade, mas quando voltou apareceu um profeta velho e falou para ele, ó, Deus falou contigo para você voltar. Ele foi e acreditou no profeta, e Deus tinha falado para ele, se você comer alguma coisa nessa cidade, ou der ouvido a alguém, um leão vai te matar. E o leão matou ele no caminho. E detalhe, era tão diabólico que o leão matou e ficou tomando conta do corpo. Que tem crente que é assim, querido, o diabo mata e fica tomando conta do corpo, para usar aquilo ali como troféu para ele. Matou o profeta que foi lá fazer a obra de Deus, mas sabe por quê? Fez a obra de Deus e desobedeceu. Olha para o teu irmão e fala assim, obediência tem que ser completa, querido. É fazer o que eu quero e acho. No meio do caminho o leão matou e ficou lá tomando conta do corpo. E eu ia matar e ia comer, meu irmão. Ele não comeu não, ficou tomando conta do corpo, porque ele morto ali, o leão tomando conta do corpo, mostrava o que aconteceu verdadeiramente com ele. Porque o inimigo quer ver, mostrar você morto e ele do lado. Só isso. Ele poderia ter obedecido o que Deus falou e pronto. Só isso. Porque os milagres chegam, os milagres de Deus chegam para quem faz as escolhas certas. Você está fazendo a escolha certa? Está fazendo as coisas certas? Pode ter certeza que vai ter milagre na tua vida, na tua casa. Profetiza para o irmão e fala assim, daqui a pouco você vai me contar um milagre. Porque, querido, e às vezes lá fora, sabe qual é a palavra que vai falar? Oh, você é bobo, só vive na igreja agora, domingo, só vive na igreja, só vive na igreja. Não é bobo, você é bobo. Agora está dando dinheiro para pastor, quem mais fala isso? Está sustentando o pastor vagabundo? Eu botei aí, ó, eu prefiro ser bobo, mas com os resultados de Deus, amém? Não? Preciso ser chamado de bobo, mas com o resultado de Deus. Porque a minha jornada depois vai provar para eles que quem é o bobo. E não adianta nada, tem um montão de espertalhão aí, ó, com tornozeleira eletrônica. Agora essa época está proibida a pesca da sardinha. Aí os caras chegam para a gente lá, ô fulano, tem uma sardinha aí, tá? Não quero não, cara. Vou levar congelada. Vou levar laje. Que é a sardinha verdadeira que vende. Mas está proibida a pesca. Se a polícia pegar, irmão, dá 15 anos de cadeia. Eu vou abrir brecha no mundo espiritual. Aí, chega aí, tem uma sardinhazinha aqui para tu comprar.
Valeu, meu parceiro, não estou levando não, tá? Só estou levando congelado. Eles nem me oferecem mais. Sabe por quê, querido? Sabe qual é a minha marca lá? Pastor Marcelo. Ah, o pastor comprando sardinha proibida. Ah, é tudo que o diabo gostaria. Lá o pastor. E tu acha que tem crente que compra? Tem. Eu ia falar um negócio aqui, mas acho que eu não vou falar não. Tem crente que comprava CD pirata, que baixa programa proibido. É caro, não tenha. É melhor perder do que ficar mal com Deus, querido. Você está me ouvindo ou não? Ontem eu estava conversando com uma pessoa do mundo e ele falou: lá em casa não tem um gato não, tem um leão. Falei, é gato? Aí a pastora falou, um tigre? Ele, tigre não, é leão mesmo. Tem lá em casa. E graças a Deus que lá é comunidade agora, que eu já não pago, só pago água, a luz eu não pago mais. Isso é o pensamento do mundo. Agora, pensa a igreja com essa mentalidade, querido. Que estranho diante de Deus isso. E Deus é santo. Então, como que Deus pensa? Amém, irmãos? Não, a Light rouba muito. Não, eu prefiro ser bobo, mas com as bênçãos de Deus na minha vida. Amém? A água do rio está aí roubando todo mundo agora. Prefiro ser bobo, ser roubado pela água do rio, do que ficar fora do relacionamento com Deus. Eu já escutei gente falando, o senhor é muito santo, o senhor é muito bonzinho. Ô, meu irmão, eu entendi isso. A escola que eu fiz lá ensinava claramente sobre isso. Que separação tem a ver com comportamento. Porque Deus valoriza a tua separação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você está me ouvindo ou não? Você está no mundo, mas não é mais do mundo. Cristo te salvou. João 17:11 diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, quantas vezes ele falou que nós não somos do mundo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Falando de você. Jesus não estava pedindo só por eles, estava pedindo por nós também. Que nós viríamos a crer pela palavra. Então, comportamento conta, querido. Comportamento conta. Não é só da igreja, aleluia, glória a Deus. Quando eu estou na igreja eu sou o maior crentão. Porque tem gente aí que é assim, né? Aleluia. Você conhece a impostação de voz diferente? Aleluia. Oh, glória. Mas e o comportamento? O comportamento não é de adorador quando eu estou na igreja não, porque está escrito que ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, porque tem falso também. Eu não posso de maneira nenhuma. A gente tem aqui, se você quiser vir para cá orar às 6 da noite, a gente todo domingo, 6 da noite, nós estamos aqui. E às quintas-feiras, 7 da noite. Para orar. Para você orar. Porque todos os ministérios têm que estar prontos esse horário para orar. Porque aí eu chamei os líderes, um vai para lá, outro vai para cá, falei, cara, todo mundo tem que orar. Todo mundo tem que orar. Isso é relacionamento com Deus. Porque isso conta muito. Eu não vou, eu sou crente só quando eu venho à igreja. Irmão, tem que ser crente lá na tua casa, também no teu trabalho. Porque não tem a ver só com o que se fala, mas também como se comporta. Porque tem gente que é ótimo de pregação, mas estraga a pregação toda como se comporta. Abre a boca que é uma beleza, fala de Jesus maravilhosamente, mas na hora de se comportar,
E lá na escola eles falavam, sabe o que pra gente? Quem você é fala mais alto do que o que você diz. Eles diziam isso claramente, falaram, ó, quando necessário for, você use palavras para pregar o evangelho. Porque seu comportamento vai falar muito mais alto que tudo. Segundo uma estatística, tem um bocado de crente camaleão. Você sabe disso, Jéssica? Que muda de cor dependendo do lugar. Balaão era profeta do Senhor e foi receber dinheiro para profetizar contra o povo de Deus. E Deus falou para ele, rapaz, não faz isso, cara. A mula falou com ele, mas o bicho teimou e fez isso, irmão. Deus rejeitou ele. O que eu vou fazer o que Deus não se agrada? Sabe, querido? Amém, irmãos? Estão entendendo ou não? Não estamos mais na ignorância, sabemos o que Ele espera de nós. Nós já sabemos o que Ele espera de nós. Vou terminar com esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós já lemos ele aqui também, mas vamos terminar com ele hoje. A gente está falando aí de 6 razões, motivos, porque Deus requer a santificação. O primeiro deles, não vou conseguir terminar, que é porque Ele é santo. E Ele é santo. Vai dar sim. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém ou não amém? Então diz assim, finalmente, irmãos, falando contigo, irmão, falando com a igreja, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais, crescendo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é o quê? A santificação, que sejam santificados. A santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, e que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque contra todas as coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Para que Deus chamou? Deus chamou para quê? Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Então, Deus deu o Espírito dele para te convencer. Eu disse aqui domingo que o Espírito Santo não veio para acusar ninguém, mas veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se o nível de convencimento do Espírito Santo estiver em baixa na tua vida, tu vai continuar fazendo o que desagrada a Deus. Vai continuar. Não adianta ninguém falar contigo. Isso é uma decisão que você toma. E a minha maneira de proceder está ligada à minha maneira de pensar. Se a minha maneira de pensar muda, o comportamento também muda. Porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas se o Espírito Santo está falando para você que não, que ele não está te acusando, ele está te convencendo, para que você tenha um outro posicionamento. Porque não tá, ele está dizendo para você, ó, você não está seguindo ao inimigo. Então eu preciso me entregar a Deus para ser convencido pelo Espírito Santo qual é o padrão de viver da nova criatura. Esse relacionamento com o Espírito Santo, ele te influencia, querido, se você dá essa liberdade a ele. Agora o Espírito Santo não invade a vida de ninguém. Ele vai dizer para você, ó, cuidado, está errado, olha, vai para a igreja,
vai orar, vai ler a Bíblia. Olha esse pensamento aí. Ele é carinhoso, querido. Ele é amoroso. Ele vai te cobrir de amor, para que você de maneira nenhuma venha abraçar o pecado como prática, porque santificação não é opcional para quem anda com Deus, é o caminho. Deus precisa olhar para a minha vida e me ver santificação. Por isso a cada mês nós tomamos a nossa ceia e nós declaramos que nós vencemos o pecado, porque o sangue nos cobre de todo o pecado. O sangue foi derramado por nós. O sangue é a aliança de Jesus por nós. Mas eu tenho algo na minha vida que eu não abandono de maneira nenhuma. Então, é preciso que a vontade de Deus venha comandar a minha vida. A vontade de Deus é que tem que comandar a minha vida. Porque tudo que envolve a nossa vida tem que estar ligado ao que Deus tem a dizer. Tudo que envolve a minha vida, a tua, tem que estar ligado ao que Deus tem a dizer, querido. O que Deus tem a dizer? A minha vida é tua, precisa estar ligada a isso. Então, se nessa noite tem alguma coisa na tua vida que não está ligada ao que Deus tem a dizer, precisa dar uma avaliada, dar uma olhada. E toda restauração começa com um pedido de perdão. Porque Deus sabe que você não quer errar. Deus sabe o quanto tu quer andar em santidade. Amém? Porque santificação não é opcional. Então, terminando, o ser humano está sendo destruído por fazer o que acha e o que pensa. O ser humano está sendo destruído. Pastor, a igreja também? Também. Que não era para ninguém ter derrota, era só vitória. Mas fazer o que pensa, o que acha, leva à destruição. E terminando, que o grande engano do inimigo é a maneira errada de pensar. Então, se eu sou ministrado pela verdade, essa verdade, conhecereis a verdade e a verdade. Porque sabe qual a maneira, o engano da maneira de pensar? Você é a si mesmo. Deus entende. Você tem que viver a sua vida, você tem que ser feliz. E muitas vezes, felicidade no reino de Deus tem a ver com o sofrimento da nossa carne. Tem hora que você, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que bater muito em você. Que a tua carne vai querer que você faça o que você quer. E não a vontade de Deus. Porque ele diz, a vontade de Deus é a nossa santificação. Ponto. Não tem outro jeito. Eu quero andar com Deus, eu tenho que andar em santidade. E tem coisas que você tem que frear. Porque senão, querido, você não consegue. Porque é uma jornada com Deus. Uma jornada com Deus é de santidade. Então esse é o grande engano. Porque perguntaram a Jesus, Senhor, qual é o final dos tempos? Jesus falou, cuidado para que ninguém engane você. Olha para quem está do teu lado e fala, cuidado para ninguém te enganar aqui. Porque está cheio de gente enganada na igreja. Engano da maneira de pensar. Eu acho assim. Tem um montão de gente que está sendo pregada e está falando, mas eu não acho assim, eu não penso assim. Eu estou pregando Bíblia aqui, irmãos. Estou pregando Bíblia, palavra de Deus. Isso aí. Porque eu não venho para cá para contar história, eu venho para cá para pregar a Bíblia. Agora, o engano da maneira de pensar tem tirado um monte de gente da presença de Deus. Que acha que Deus entende. Irmão, desculpa, Deus não entende vida de pecado. Deus não entende. Ele tem te ensinado a não fazer mais. José tinha todos os motivos para pecar. Foi vendido como escravo. Você não vê Deus falando com José, só vê Deus agindo, mas falando não. José estava se sentindo sozinho no Egito. Apesar de ser um cara criado na igreja, ser filho de crente, neto de crente, mas agora estava sozinho no combate dele.
que ele achava. Mas ele nunca negociou a santidade dele. E é o que Deus quer ver de mim e de você. Não é o prato do diabo que vai nos tirar da presença de Deus. Que nós fazemos isso por amor. Santidade agora é por amor. Santidade é por entrega. Eu decidi isso, Deus. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Quando eu venço um pecado, eu falo: Deus, eu te amo muito mais do que o prazer de permanecer contigo é muito maior do que o que esse pecado podia me dar. Que isso, pastor? O diabo influencia o seu pecado? Não, o diabo não presta. Ele quer tirar você da presença de Deus. E se você for um alvo fácil, que você não conhece o seu direito em Cristo, a gente está aqui, faz de tudo para você conhecer o seu direito em Cristo, quem você é em Cristo, o que você pode fazer. Porque agora eu posso dizer não, eu tenho autoridade, eu sou uma pessoa de autoridade. Falei, eu sou uma pessoa de autoridade, eu não sou mais governado, eu sou uma pessoa de autoridade, eu sou dono das minhas decisões, não sou mais influenciado pelo mal, não há treva mais em mim. Um dia eu estava expulsando o demônio de uma pessoa, eu falei: demônio, eu expulsei você dessa pessoa e você voltou. Voltando nessa pessoa, ele abriu a boca e falou para mim: tem trevas aqui. Enquanto tiver trevas, a ação dele será de governador. E Deus não chamou para você, Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Deus chamou você para estar por cima e não por baixo. Você não é mais influenciado pelo mal, agora você é influenciado pelo bem. O autor e consumador da tua fé é Jesus Cristo. O pecado pode até estar assediando você, mas faz assim, ó: vai me pegar não. Pode me assediar, mas não vai me pegar não. Aleluia. Fica de pé aqui. Pecado tão de perto me rodeia, mas não tem mais autoridade nem autorização para agir contra mim. Não tem mais autoridade. Aleluia. O pecado não tem mais autoridade de agir contra mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus me deu essa autoridade, Deus me deu essa liberdade. Querido, faz dessa liberdade aí teu ato de adoração nessa noite, porque essa hora nem era para você estar aqui. Nem era para você estar aqui. E você está aqui. Fala pro teu irmão: nem era para você estar aqui. Você está aqui. Deus te deu essa força. Agradece aí quem trouxe você aqui, dá um abraço, fala: pô, obrigado, ouvi essa palavra aqui por causa de você hoje. Você me ama mesmo, você me ama mesmo. Você me ama mesmo, poxa. Isso é o verdadeiro amor, querido. Você quer ver uma pessoa que te ama? É quem está querendo levar você à salvação ou trazer você de volta para a salvação. Que esse é o maior milagre que Deus pode fazer, é salvar alguém. Ah, meu coração chega a arde quando eu falo isso. Isso é amor, querido, como filhos amados, ó. Como filhos obedientes, amados. Porque diz que quem converte um irmão do pecado cobre uma multidão de pecados. Porque é salvação. Deus se alegra com salvação e não com condenação. Deus não gostaria de olhar para a terra e ver ninguém condenado, mas ver salvo. E nós temos autoridade contra o pecado para salvarmos pessoas, salvar nossa própria vida. Porque Paulo disse assim para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, que fazendo isso você vai salvar a você mesmo e aqueles que te ouvem. Porque quando tu cuida da tua própria vida de santidade, tu vai salvar quem te ouve também. Porque o mundo espiritual das trevas não vai poder reter a tua palavra. Que a tua palavra de verdade, de quem anda com Deus, de quem ama a Deus, de quem conhece a Deus, querido, e tem prazer na presença do Senhor. Porque o reino de Deus é das criancinhas. Aleluia. Poxa, glória a Deus. Foi dado o recado, amém? Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Agora teu comportamento conta. Deixa a porta aberta para Deus, amém, querido? Deixa a porta aberta para Deus. Porque tá, aquilo que ligar na terra será ligado no céu, o que te ligar na terra será desligado no céu.
Deus tem cuidado de você. É preparo para aquilo que Ele tem para fazer. Porque Deus vai usar a tua vida. Tu vai carregar uma multidão para o céu. Amém ou não amém? Pode ter certeza disso, tu vai ter resultado. Ainda este ano, Deus vai te dar um novo testemunho. Amém? Dá um abraço no teu irmão, profetiza para ele aí, ó. Deus vai te dar um milagre essa semana, hein? Valeu, gente, acabou, tá? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja sobre todos que creem. Digam: espero ter contribuído com a tua santidade, teu crescimento, amém? Beijo no coração, uma semana abençoada para todos. Valeu, gente.